Definir uma cidade tão rica e tão mágica é tarefa difícil até para quem mora nessa cidade. Um lugar com quase 400 anos de história e muito ainda a se descobrir. Esse lugar é Belém, Belém do Pará. A capital desse gigante chamado Pará revela e define o que é a Amazônia. Encanta e impressiona o visitante. Uma cidade feita para os olhos, para os ouvidos, para o coração, para o paladar e para todos os sentidos. Para entender a importância de Belém na história do Brasil e o porquê de tantas riquezas construídas aqui, é preciso voltar no tempo. A foz do rio Amazonas era um lugar de intenso contrabando praticado por muitos invasores europeus. As riquezas da floresta, chamadas de drogas do sertão, tinham um alto valor comercial. Para combater o contrabando, Belém foi fundada em lugar estratégico, no ano de 1616, numa zona que impedia a invasão de estrangeiros e que garantia com segurança a expansão e o domínio de Portugal na floresta amazônica. Já a partir daí, Belém começou a ganhar áreas de metrópole e se reportava diretamente a Portugal. Para marcar a posse definitiva e a autoridade da coroa portuguesa na Amazônia, seria necessária a construção de uma obra monumental. Assim nasceu um dos mais importantes palácios da colônia portuguesa na América, o Palácio e Residência dos Governadores do Grão-Pará. Quase 2 séculos e meio de testemunho dos mais importantes acontecimentos da história do Pará. A bravura dessas colunas e paredes de estilo barroco tardio abrigam hoje um dos mais importantes museus do Brasil, o Museu do Estado do Pará. Esse palácio foi considerado, à época, o mais importante monumento de abrigo da corte portuguesa no Brasil. Se chama Lauro Sodré porque é uma homenagem ao primeiro governador republicano. O Lauro Sodré, como foi um dos grandes figuras dessa época, achou-se por bem, como ele é o primeiro governador, de dar o nome ao palácio após a sua morte. A importância do museu está ligada justamente ao contexto da preservação da memória. Estar dentro do palácio, andar pelo palácio, é passear na história. A Belém que viu esse palácio nascer tinha apenas 900 casas e 6.500 habitantes. A necessidade da obra surgiu no governo de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do poderoso Marquês de Pombal. O arquiteto italiano Antônio Landi foi chamado para fazer de início um projeto simples, sem muitos exageros. Com a mudança de governo, o projeto sofre várias alterações. E Antônio Landi segue a nova ordem: fazer um palácio à altura de um grande governante. Das tantas riquezas criadas por Landi que enfeitam Belém, o Palácio dos Governadores é a mais importante obra de arquitetura civil já criada pelo artista. Belém não se reporta ao governo imperial brasileiro, se reporta diretamente à coroa. Portanto, tinha que ser uma edificação que pudesse abrigar justamente todas as comendas, todos os predicados dos seus ocupantes, dos seus capitães generais. Imagine um monumento desse pensado há 243 anos. Porque aqui, inclusive, lendariamente se pensou que ele teria sido erigido para poder abrigar a família real portuguesa quando da vinda para o Brasil. Além da importância política, o palácio também foi o marco inicial da maior procissão católica e religiosa do mundo, o Círio de Nazaré. Foi da pequena capela lateral que saiu a primeira procissão em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Em 71, com o governo do Fernando Guilhom, teve a sensibilidade de recuperar este palácio e, para tanto, contratou, chamou o historiador Augusto Meira Filho. Na pesquisa do Augusto Meira Filho, que ele em 1973, inclusive, publica no livro Bissecular Palácio de Landi, ele revela em fotografias que havia uma repartição pública, havia uma base, por exemplo, na parte superior do palácio, que ligava de uma tribuna para outra, havia uma base de madeira e as paredes todas encobertas, rebocadas, e funcionava uma repartição pública. Eles conseguiram, esses sucessivos governos da década de 30 a 60, conseguiram tomar o palácio por completo, em uso administrativo burocrático, de maneira indevida,
E então a capela passou a ser um espaço puramente de atividade burocrática, onde funcionava uma repartição pública, por exemplo. Com a recuperação da capela, ela volta à sua originalidade, digamos assim, a proposta original, e permanece assim até 1994. Em 1994, este palácio aqui perde a função de sede administrativa do governo republicano e se inicia o processo de musealização, ou seja, com a vinda, né, do Museu do Estado do Pará para cá. O palácio testemunhou períodos gloriosos e sangrentos da nossa história. Da adesão do Pará à independência assinada aqui, a cabanagem, onde pela primeira vez o povo assume o poder. De Lauro Sodré, o primeiro governador republicano, ao general Magalhães Barata, 2 vezes interventor e 1 vez eleito pelo voto governador do estado. Nesses quase 250 anos, o museu passou por várias reformas que tiraram parte do traço original, mas não a beleza. A maior dessas reformas aconteceu no governo de Augusto Montenegro. O palácio ganha novos revestimentos internos e externos, móveis, decoração e novos salões com tudo de melhor que havia na Europa no início do século XX. Era a chamada Belle Époque. As riquezas da borracha transformavam Belém numa Paris de menor tamanho. O Augusto Montenegro é figura emblemática nesse processo de reconstrução da arquitetura do palácio, o antigo Palácio Lauro Sodré, porque ele ocupa como mandatário, como governante, o palácio a partir de 1901, e nesse período Belém tem toda a influência da Belle Époque. Portanto, Augusto Montenegro vai dotar o palácio com as características desse período. Mas também havia, certamente, uma grande tentativa de tentar apagar todo um contexto anterior, o contexto do Império. Por isso, a nova visão, né, de descaracterizar tudo o que esse palácio dispunha em termos de ornamentação, que lembrasse o Império. Em 1994, o palácio se transforma no Museu Histórico do Estado do Pará e passa a abrigar um dos maiores acervos de arte do Brasil. Riquezas de valor inestimável, restauradas e preservadas com todo o cuidado que essas obras merecem. Uma dessas joias é a monumental tela A Conquista do Amazonas, obra-prima do artista fluminense Antônio Parreiras. De tão real, a pintura é quase um portal do tempo. A moldura mede 8 metros e a obra pesa quase 1 tonelada. É uma das obras mais importantes que eu considero aqui do estado do Pará, né? Pelo fato de ser uma obra de Antônio Parreiras, que foi considerado um dos maiores artistas tanto do século XIX como do século XX, né? Ele vem para cá, ele faz várias obras, né, para decorar esse palácio. Além de fazer todo o processamento de restauração da obra, ela transportar essa obra da sala que ela estava e trazer ela para cá. Essa restauração, ela demorou quase 4 anos, né? Porque, na verdade, a equipe nós tínhamos uma equipe pequena, né? E a gente trabalhava também com um conceito de ateliê aberto de restauro. Então, as pessoas, durante o período que a gente estava realizando a restauração, o visitante ele podia vir, olhar, acompanhar o processo de restauração, até mesmo para a gente aproximar, né, esse trabalho que é desenvolvido dentro do museu do público, para o público saber o que é que se desenvolve aqui dentro do espaço museológico. O Museu do Estado do Pará tem estrutura completa para receber os mais importantes eventos e exposições do Brasil e do mundo.
e grande equipe de profissionais de museologia e pesquisa que ajudam a cuidar das nossas riquezas e ensinam visitantes de todas as idades a conhecer e respeitar a nossa história. Palácio e Residência dos Governadores do Grão-Pará, Palácio Lauro Sodré, Museu do Estado. O traço de Lande não apenas criou um lugar extraordinário, mas previu o futuro. Um museu definitivo, que continua a escrever a história do Pará e das pessoas que fazem a história do Pará.